Olá, igreja, boa noite, graça e paz a todos. Um feliz Dia das Mães para todas as mamães da Igreja Batista de Vila Joque. Deus abençoe você, né, que é mãe, que é avó, que tem cuidado dos seus filhos, dos seus netos. Que Deus abençoe cada uma das mulheres, né, dessas irmãs queridas e amadas da Igreja Batista de Vila Joque. Que vocês possam continuar, né, servindo ao Senhor, temendo o nome dEle, dando bom exemplo para seus filhos, seus netos, porque essa é a vontade do Senhor, né? Que as mulheres mais velhas deem exemplo ali para as mais novas, né? Que também ali possam exercer a sua função com sabedoria no lar, né? Auxiliando seus maridos também, enfim, né? Que Deus abençoe, esse é o meu desejo, que você mulher, né? Você mãe, cresça na graça, na sabedoria de Cristo e que Deus abençoe todos os seus sonhos, projetos e desejo para o futuro, tanto seu quanto da sua família, tá bom? Deus abençoe. Bom, queridos, eu estou aqui na minha casa mais uma vez hoje gravando aqui essa mensagem para vocês, né? Não é o local ideal, mas devido à pandemia, o nosso templo estar em construção, nós estamos fazendo assim por uma questão de segurança e também uma opção nossa nesse momento, né? Para estar, enquanto estamos aguardando ali o término da primeira fase da construção do nosso templo. Eu creio que a maioria de vocês deve ter visto já alguns vídeos, né, que circularam nos pequenos grupos, nas células, ali o irmão Alexandre fazendo algumas, pastor Alexandre fazendo algumas filmagens, dando algumas instruções de como está a obra. E que Deus nos abençoe, queridos, que logo mais, né, no próximo mês, talvez, vamos estar retornando ao nosso culto presencial, já ali no nosso local, né? De maneira provisória, mas eu creio que já será um bom começo. Amém, queridos? E eu quero aqui também aproveitar esse momento e encorajar você que é membro da nossa igreja, um frequentador ali assíduo, que é abençoado espiritualmente por essa comunidade, a não deixar de abençoar essa obra, de contribuir, sabe, com essa obra, de contribuir com o reino do Senhor, porque afinal tudo que nós temos é dele, né? Tudo aquilo que eu, você tem é o Senhor quem nos dá. Então que possamos ter esse coração generoso, mesmo nesse momento, né, nesse cenário difícil que nós estamos vivendo, que possamos seguir o exemplo dos primeiros discípulos que apoiaram Jesus, né, as mulheres que seguiam e apoiaram o ministério de Jesus também, do apóstolo Paulo, sermos generosos, né, que apesar da nossa dificuldade, possamos apoiar o reino de Deus para que ele continue assim avançando e progredindo. Porque é assim, queridos, desde o começo o reino de Deus, ele persevera, ele avança através do coração generoso dos discípulos, né, de Cristo Jesus, dos filhos e filhas do Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida financeira, que Deus te dê sabedoria para você lidar com os teus gastos, né? Que você tenha ali a disciplina do Senhor para estar cuidando daquilo que Ele confiar em tuas mãos. Também quero aproveitar aqui, se você tem enfrentado algum tipo de dificuldade nessa área, entre em contato conosco, com um dos líderes da igreja ou com os pastores, se você estiver precisando de alguma ajuda ou algum conselho. Amém, queridos? Eu espero que nós, de alguma forma, possamos estar te auxiliando e te ajudando também nesse momento. Amém? Vamos orar aqui, então. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Queria aqui fazer esse primeiro momento de oração com vocês. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo, por esse momento que nós estamos aqui, Pai, com o Senhor, Pai. Muito obrigado por esse tempo onde nós onde nós podemos, Senhor, ouvir a Tua voz através da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos conduza, Pai, a águas tranquilas, a pastos verdejantes, Senhor, e que o Senhor possa refrigerar a nossa alma também nessa noite com a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu oro e agradeço. Amém. Bom, queridos, é um texto que o Senhor trouxe ao meu coração, é um texto muito conhecido já de vocês, eu creio que a maioria, que é o texto de Josué capítulo 1, né? Um texto que até o nosso pastor Alexandre tem pregado uma série de mensagens no livro de Josué. O livro de Josué é o sexto livro da Bíblia, né?
É o sexto livro ali. Josué, o nome dele significa Deus, né? A salvação, o Senhor é a salvação. E esse livro ele se encontra aqui no Antigo Testamento, tá joia? É um livro, uma narrativa que conta a história da conquista da terra de Canaã pelo povo de Israel sobre a liderança de Josué, né? Que foi o substituto do líder Moisés. Amém, queridos? Eu quero ler com vocês aqui os primeiros textos. Os 2 primeiros versículos, e depois eu vou caminhando com vocês no texto e que o Senhor possa nos auxiliar aqui. Amém? Bom, queridos, o versículo 1 e o versículo 2, Josué capítulo 1, versículo 1 e 2. Eu estou aqui com a tradução Almeida, Bíblia Almeida, século 21. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Bom, queridos, nós vemos aqui que o versículo 1 começa depois da morte de Moisés, queridos, né? Depois da morte de Moisés, ou seja, era um período de luto na vida de Josué e do povo de Israel, né? Assim como nossa nação, né? Nossa comunidade espiritual, muitas pessoas, irmãos nossos, vivem momento de luto, assim também o nosso irmão Josué se encontrava nesse momento de sua vida, pois ele havia perdido o seu líder, né? O seu mentor espiritual, seu conselheiro, aquele homem que falava para ele das palavras e dos ensinamentos e mandamentos do Senhor, queridos. Então Josué estava vivendo como muitos de nós nos dias de hoje, né? Em especial na nossa nação, o Brasil, tão afetada com essa pandemia. Era um momento de luto na vida desse homem do Senhor, queridos. Por isso que é importante a gente ler a palavra de Deus, a gente percebe nas Escrituras situações comuns aos nossos dias, queridos. Os homens e mulheres do passado muitas vezes passaram situações semelhantes ao que nós passamos hoje, né? Era um outro contexto, uma outra época, mas eles também tinham suas aflições, dificuldades e desafios. E Josué estava nesse momento, queridos, de luto, né? E o momento de luto é um momento que às vezes a gente fica ali em silêncio, com dor interna, onde somente Deus vê e olha o que está em nosso coração. Mas é interessante que no versículo 1, né, que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, né, Moisés era alguém que temia e obedecia a Deus, este falou a Josué, este quem? O Senhor, né, Deus falou a Josué. Queridos, quando Deus fala é algo maravilhoso. Quando Deus fala, algo novo acontece dentro de nós e também muitas vezes fora de nós, né? Deus é aquele que muda as circunstâncias, muda a realidade interna e externa também na vida de uma pessoa, de um homem, de uma mulher. Então a palavra diz que então o Senhor falou a Josué, falou a ele quando? Nesse momento de luto, né? Após o falecimento de Moisés. E aí que o texto continua, né? Meu servo Moisés está morto. Deus falando para Josué: olha, Josué, Moisés passou, foi recolhido, né? Eu recolhi Moisés. Moisés viveu 100 e poucos anos, queridos. Para quem não lembra, é só você ler aqui o final do livro de Deuteronômio. A Bíblia diz que Deus recolheu Moisés ali quando ele estava em cima, no monte, visualizando a terra de Canaã que o povo iria entrar. E Deus falou: olha, Josué, Moisés passou, né? Cumpriu a missão dele, deixou, né, a responsabilidade para você, ele cumpriu a missão que o Senhor havia chamado. E aqui Deus relembra isso para Josué, né? E aí ele fala: olha, então prepara-te agora é a sua vez, Josué. Queridos, é interessante pensar que Moisés, ele havia cumprido a sua missão, servido a sua geração, cumprido um propósito, queridos. E cada homem e mulher de Deus, ele cumpriu o seu propósito em um determinado tempo da história, né? É interessante, eu quero até que fazer um paralelo com o Novo Testamento. O livro de Atos, quando Paulo está ali pregando, no capítulo 13, né, o relato da pregação de Paulo, quando ele cita Davi, ele fala: olha, e Davi, tendo servido a sua geração, tendo cumprido o seu propósito na sua época,
adormeceu, né? Ou seja, passou dessa vida para uma outra realidade, queridos. Né? Ou seja, deixou um legado, uma herança. E da mesma forma como Moisés, Davi, né, os nossos irmãos que partiram também deixaram algo do Senhor em nossas vidas, né, deixaram uma marca, né, muitas vezes positiva, de coisas que nós lembramos e falamos, poxa, né, o Espírito Santo agiu naquele dia, naquele momento, queridos. Então eu quero aqui observar já com vocês nesses primeiros momentos a importância de nós, né, como corpo de Cristo, como filhos e filhas do Senhor, servir a nossa geração, como esses homens e essas mulheres viveram. Sabe, deixar a nossa marca, seja eu sei que cada um tem um jeito peculiar, né, seja do seu jeito, do meu, do jeito que o nosso irmão se expressa, que nós possamos deixar uma marca positiva nessa geração, queridos. Cada um de nós temos dons, talentos, temos algo a oferecer de bom para esse mundo. Não acredito que exista alguém na nossa comunidade que não tenha nada de bom para oferecer para o seu próximo. Não, queridos, eu creio, porque o Espírito do Senhor habita em nós, habita em você, habita em mim, ele gera essa vida, essa continuidade, como ele gerou na vida de Josué após a morte de Moisés. Então, queridos, olha, Moisés, Josué faleceu, mas agora você prepara-te. Você vai atravessar o Jordão, tu e todo este povo. Eles estavam do lado leste do Jordão e iriam atravessar para o oeste, onde era a terra de Canaã, que Deus havia prometido para eles entrarem e conquistarem aquele território. Olha, você vai liderar esse povo para a terra que eu estou dando aos israelitas. Ou seja, queridos, havia sido feita uma promessa enquanto Moisés estava vivo. E essa promessa não morreu quando Moisés faleceu, né? Ela continuou para a geração de Josué, porque nada de Deus morre, queridos, como quando um homem, uma mulher de Deus morre, né? Muito pelo contrário, continua. Se é uma promessa de Deus, se é uma palavra do Senhor, permanece de geração em geração. Então, Josué, né? Prepara-te, você vai guiar esse povo. E é muito lindo, queridos, que o texto continua no versículo 3, como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. Olha, eu falei para Moisés, onde vocês pisar, eu tenho dado para vocês. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, onde o sol se põe, queridos. Olha aqui, Deus está falando, olha, Josué, eu vou ampliar o território de vocês, né? Olha, né, da cidade tal, a cidade tal, até o rio tal, será de vocês. E todas essas promessas, queridos, aqui de Josué 1, elas vão se cumprir durante o reinado do rei Davi, que virá mais para frente, né, segundo a narrativa das Escrituras, né, que viveu depois de Josué. No reinado de Davi, de Salomão, então, atingiu o auge, né? Salomão construiu o templo para o Senhor, teve o auge da riqueza, da fama. Então, tudo que o Senhor prometeu a Moisés continuou em Josué e se cumpriu nos dias de Davi e Salomão, porque o nosso Deus, queridos, é um Deus de gerações, né? De geração em geração o salmista vai dizer, tu és o Senhor, né? Bondoso, fiel, perdoador, protetor, né? Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, aleluia. Então aqui o Senhor está trazendo um ânimo, um encorajamento a Josué num tempo, queridos, onde ele necessitava de consolo e de força para continuar. E eu creio que nesses dias, né, o Espírito Santo tem feito isso conosco, sua igreja. Porque não tem sido dias fáceis, queridos. Eu mesmo já testemunhei para vocês sobre os meus dias de desânimo, né, momentos que eu também pensei em desanimar, né, em até mesmo desistir daquilo que o Senhor queria que eu continuasse fazendo. E o Senhor tem me encorajado, me animado, queridos. Isso é algo maravilhoso, queridos. É algo que somente o Espírito de Deus pode fazer. Então que o Senhor continue nos encorajando como igreja, nos movendo em direção ao propósito dele, aquilo que ele deseja para mim e para a tua vida. Queridos, é interessante pensar que para poder continuar, né, Josué, ele precisou também abrir mão de algumas coisas lá no passado, lá atrás. Eu queria aqui lembrar com vocês que Josué, desde novo, ele era ali auxiliar de Moisés, né? Ele ficava ali perto, ele batalhou as batalhas
pelo povo de Israel sobre a liderança de Moisés. Só que, queridos, ele fez parte de uma geração que muitas vezes que se corrompeu por conta do orgulho, da murmuração, né, da idolatria, da vaidade, uma geração que se perdeu no deserto. O Josué ele era um remanescente, porque ele havia demonstrado fidelidade ao Senhor quando a maioria do povo, né, havia demonstrado o contrário, queridos. E aqui fica uma lição também que nós podemos perceber na vida de Josué, a questão da perseverança na caminhada, queridos, na fé, né? Tanto que Jesus também nos alertou que o amor de muitos iria se esfriar nos últimos tempos, é um cuidado que eu e você devemos ter. Então eu quero aqui te incentivar, como Josué, você perseverar, ainda que talvez algumas pessoas estejam se desviando para a direita ou para a esquerda, que você possa continuar nos caminhos do Senhor. E olha só por quê, no versículo 5, diz assim: ninguém poderá te resistir, Josué, todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha só, assim como eu protegi Moisés no deserto contra a murmuração do povo, o ataque dos inimigos, as pressões internas e externas que aquele homem sofreu, eu também vou proteger você, Josué. Eu também vou cuidar de você, né? Muito bonito, ninguém poderá te resistir. Ou seja, eu vou batalhar as suas guerras, as suas lutas, eu vou pelejar por você. Da mesma forma que eu cuidei e protegi de Josué quando ele estava ali sendo ameaçado, eu também irei cuidar de você. Queridos, que bom ter essa palavra, que bom ter essa promessa que o Senhor é o nosso guarda, né? A nossa rocha, o nosso abrigo. No Novo Testamento, Paulo vai falar que a rocha da qual eles beberam água no deserto, na narrativa de Êxodo, era o próprio Cristo, né? que estava alimentando eles. Cristo, que depois revelado no Novo Testamento vai dizer que é o pão da vida, né? Aquele que se alimentar de Cristo Jesus jamais terá fome, porque ele é o alimento para a alma. Então ele está dizendo, olha, eu vou cercar você, eu vou protegê-lo. Irmãos, é muito importante nesse cenário atual que nós vivemos, a gente ter essa ciência que estamos debaixo da proteção e soberania do Senhor, que não acontece nada fora do domínio e soberania dele. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, queridos. Seja as coisas boas, seja as coisas ruins, tudo coopera, queridos. Jesus falou, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Enquanto estivermos aqui nessa realidade que não é para sempre, assim como Moisés um dia fechou os olhos, todos nós iremos fechar. Enquanto estivermos nessa realidade aqui, estaremos sujeitos às aflições, a alguma situação adversa. Mas é importante a gente ter, a nossa fé, o nosso alicerce no Senhor, porque só assim estaremos seguros de verdade. E é muito bonito, queridos, que o texto afirma, olha, não te deixarei, nem te desampararei, Isso aqui é fidelidade. Salmo 23, o salmista, Davi vai dizer, olha, certamente que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Então, são promessas que nós temos na palavra do Senhor. No versículo 6, igreja, o autor diz assim, esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Esforça-te e sê corajoso, porque eu vou fazer você levar esse povo a herdar a terra que eu jurei a dar a seus pais. Ou seja, a promessa, quem eram os pais aqui? Abraão, recebeu lá a promessa que através dele viria um povo que iria ter um território, que iria se tornar um povo numeroso, uma nação. Então Deus estava cumprindo na geração de Josué a promessa que ele tinha dado lá atrás a Abraão. Só que Deus também está dizendo, olha Josué, você tem uma responsabilidade, liderar esse povo para essa herança. Queridos, quando Deus nos escolhe, quando Deus nos chama, Ele também nos dá responsabilidades, Pelo menos é o que a palavra do Senhor nos encoraja a sermos pessoas que exercem ali a sua cidadania, com dignidade nesse mundo, sermos exemplos aqui de Cristo na terra. Então, acho que Josué tinha uma responsabilidade de liderar
Talvez você não é um líder como Josué foi, mas você também tem responsabilidade, seja no seu lar, seja no seu emprego, na faculdade onde você está estudando, ou em algum outro ambiente diferente que você está inserido, você tem uma responsabilidade. Então, que você seja fiel ao Senhor para com essa responsabilidade, sabendo que Ele está com você, para conduzir a situação que assim o Senhor desejar que você conduza, que você esteja à frente, tomando decisões. Amém, queridos? O versículo 7, ele continua, o Senhor aqui encorajando Josué, Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Olha aqui, queridos, Deus encorajando Josué a ser fiel à lei do Senhor, a ser fiel àquilo que Moisés tinha ensinado para ele. Queridos, é muito importante a gente ter tempo com a palavra do Senhor. Aqui a lei era os mandamentos que eles tinham naquela época, até aquele presente momento, que eram conhecidos do povo. Hoje eu e você temos aqui a Bíblia com o Antigo e o Novo Testamento, temos a lei inteira, Temos a palavra do Senhor, então é muito importante, queridos, a gente valorizar as Escrituras. Se você quer ouvir a voz do Senhor, leia um versículo da Bíblia, leia um texto bíblico. A maneira como Deus mais fala hoje é através da Bíblia, igreja. É através dessa palavra. Aqui está toda a revelação que um homem e uma mulher precisa, para ter direção, sentido e significado nesse mundo. Se você tem procurado por essas coisas aqui, com certeza você encontrará algo, encontrará respostas. Se você já nasceu de novo, eu creio que o Senhor irá falar contigo, com o teu coração. Então ele está, olha, Moisés, permanece. Porque qual que é o conceito, qual que é o princípio de sucesso aqui segundo as Escrituras, Não é você ser simplesmente famoso e conhecido de todas as pessoas, mas é você ser obediente a Deus, Você ter temor ao Senhor. Então, olha, Josué, permaneça, siga o exemplo de Moisés. E aí ele continua no versículo 8. Não afastes de tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Mais uma vez, queridos, assim prosperará o teu caminho e serás bem-sucedido. Como? Obedecendo os ensinamentos do Senhor, obedecendo a sua palavra, aprendendo com as Escrituras. Olha, não afasta da tua boca essas coisas, queridos. E é interessante pensar que nós vivemos num tempo onde existem muitas vozes, queridos. Muitas vozes. A voz da televisão, a voz do celular, a voz da mídia, a voz do nosso próprio ego, a voz da nossa carne que luta contra o Espírito Santo, a voz do acusador, do mentiroso, que é Satanás, o diabo. Há muitas vozes nos dias de hoje competindo com a voz do Senhor, queridos, tentando nos desconcentrar ou até mesmo nos tirar a gente, do propósito do Senhor, nos afastar do caminho correto. Então é importante que nós estejamos atentos a isso, para a gente, como ele fala aqui, não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, tá bom? Quero abrir aqui isso, relembrar os irmãos, cuidado, queridos, com as muitas vozes de hoje, sabe? Existe uma voz que sobressai sobre todas as outras vozes, que é a voz do Senhor, essa voz que falou com Josué nesse momento da vida dele, queridos. E essa voz, quando ela fala, é maravilhosa. Quando o Espírito Santo de Deus sopra em nossos corações vida, sopra inspiração divina, sopra sonhos, vontade de viver, é algo maravilhoso, igreja. É algo maravilhoso. Eu não tenho experiência melhor na minha vida do que os momentos onde eu posso ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus. E é importante, queridos, no nosso tempo a sós com Deus, não só falar, mais do que falar, aprender a ouvir. Ouvir é mais importante do que tão somente falar, porque às vezes falamos, mas não ouvimos. Precisamos, Falar é importante e ouvir é essencial também. Amém?
E continuando, queridos, no versículo 9 diz assim: não te ordenei isso? O Senhor pergunta para Josué: não te ordenei, Josué? Esforça-te e sê corajoso, não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Mais uma vez, queridos, né? A repetição é com um propósito. É falar: olha, Josué, eu não falei com você já? Não te assuste, meu filho, né? Não te assuste. Eu estou com você e estarei com você por onde quer que você for, queridos. E aqui eu lembro até das palavras de Jesus na grande comissão, antes de subir aos céus, onde ele falou, né? Deixou ali suas palavras, prometeu que estaria conosco todos os dias de nossa vida, até a consumação do século. Queridos, essas palavras elas ficaram tão fortes na vida de Josué, tão forte, essas palavras aqui do versículo 7 ao 9, que no final da vida dele, no capítulo 24, quando ele vai fazer um discurso, né, ali já no final da vida, Josué viveu até os 610 anos, a palavra vai dizer, ele confronta os israelitas: olha, vocês precisam se decidir a quem vocês querem servir, se aos deuses, né, os ídolos do passado, ou o Senhor, o Deus de Israel. Eu não sei o que vocês vão escolher, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, queridos. Olha que declaração. Essa verdade ela ficou tão cravada no coração daquele homem, né, na jornada dele na terra, que nos seus últimos dias de vida ali na velhice, ele declarou, né, ainda que ninguém queira servir ao Senhor, ainda que esse povo todo escolha o contrário, eu e minha casa serviremos ao Senhor, queridos. É nesse contexto que ele faz essa famosa declaração. E ele ainda alerta, né? Olha, que nenhum de vocês se desvie para a direita ou para a esquerda. As mesmas palavras que ele recebeu do Senhor, ele transmitiu também para o povo. E é assim, queridos, né? Nós damos aquilo que nós recebemos em comunhão pela graça com Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Amém, igreja? Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Já estou indo aqui para o final, que uma mensagem de encorajamento para que possamos continuar, queridos, sendo zelosos, amorosos, generosos, fiéis no pouco, sabe? Honrando o Senhor com cada atitude, com cada posicionamento nosso também. E aqui eu quero lembrar, queridos, aqui fazer uma conexão com o Novo Testamento. Queridos, naquele momento o povo teve Josué como líder, para conduzi-los a uma herança, né, a um lugar de libertação, de salvação, de segurança. No Novo Testamento nós temos o nosso líder maior, Cristo Jesus, queridos. Hoje ele é o nosso líder, né? Ele é a nossa salvação, ele é a nossa segurança, né? Ele é aquele que nos pastoreia, né? Ele é o bom pastor. E Jesus falou: olha, as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz, elas sabem quando eu estou falando com elas, e elas não só conhecem a minha voz, né? Como elas também me seguem, elas vão atrás de mim. Está lá no Evangelho de João, capítulo 10, você pode ler isso, queridos. Então hoje Cristo é o nosso bom pastor. E é interessante, queridos, que Jesus nos seus últimos momentos aqui na terra, ele disse aos discípulos, né, no momento talvez ali de apreensão, pouco antes da sua morte na cruz, ele falou: olha, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. João 14, versículo 1, né? Na casa do meu pai há muitas moradas, ou seja, para onde eu vou, né, há lugar para vocês também. Eu vou, mas um dia eu irei voltar e irei levar todos vocês para morarem comigo para sempre, queridos. Essa é a promessa da eternidade, uma nova realidade que nos aguarda além dessa vida, né? Não existe fim para aqueles que estão no Senhor, queridos, quer vivos, né? Quer quando a gente partir desse mundo estaremos diante do Senhor. Não existe um momento da minha e da tua existência que você possa dizer: agora eu estou totalmente longe do Senhor. Não, queridos, o Salmo 139, Davi fala: olha, se eu fizer a minha casa lá no cume do monte, ou na mais profundeza da terra, ainda assim lá o Senhor estará. Não tem como fugir dele, queridos, não há, igreja. É esse Deus que nós amamos e servimos, que nos cerca, que muitas vezes nós estamos ali presos no pecado, há correntes que
malignas, ruins, e é esse Deus que vem e quebra essas correntes para nos libertar, para nos conduzir a esse local seguro, essa herança espiritual. Então eu quero aqui deixar também uma palavra de encorajamento, se você está me ouvindo hoje, né, e de repente você tem andado por algum caminho que não é legal, se você tomou até mesmo alguma decisão lá atrás que não foi boa, que prejudica a tua vida nos dias de hoje, meu irmão, minha irmã, se conserta com o Senhor, nunca é tarde demais, sabe? Diz para Ele aquilo que está no teu coração. Fala, Senhor, errei, né? Pequei contra Ti, como Davi fala no Salmo 51. Não tenha vergonha, queridos, porque todos nós erramos, né? Todos nós falhamos em algum momento da nossa vida. O problema não é cometer uma falha, né? Não é ter ali errado em algum momento ou circunstância da nossa vida. O problema é permanecer nisso, né? A graça e o perdão é justamente para nos limpar, nos restaurar e nos fazer prosseguir novamente. Há sempre uma segunda chance, uma oportunidade quando estamos no Senhor. A própria vida de Davi é um exemplo disso, como Deus restaurou a vida daquele homem que é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Então vamos prosseguir, quero te encorajar, se você está bem, se você tem sido fiel nas pequenas coisas, amém, que Deus continue te abençoando, te fazendo forte para que você possa fortalecer outros. Mas se você tem se sentido cansado, a minha oração é que Deus te renove, assim como Ele tem me renovado nesse dia, que o Senhor renove você, meu irmão, minha irmã. Amém, queridos? Eu queria aqui encerrar com um tempo de oração pela minha e pela tua vida. Que essa palavra possa falar com você mais do que aquilo que eu possa falar aqui, amém? Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo habitando em nós. Ele é a mente de Cristo em nós, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, Pai, tem nos amado apesar de nós. Obrigado, Jesus, pelo perdão na cruz que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, por poder ouvir a Tua palavra, ser corrigido por ela, ser orientado, Pai, ser confrontado também. Obrigado, Senhor. Nos abençoa, Pai, nessa noite, nessa semana que está começando. Nos abençoa, Pai. Cuida da nossa casa, dos nossos filhos, das nossas filhas, Pai, dos nossos parentes, Senhor. Cuida, Pai, de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs em Cristo. Pai, eu quero aproveitar aqui também e orar, Senhor, pela vida dos enfermos, Senhor. Abençoa, Pai, a vida da irmã Maria Luísa, que está internada, Pai. Cuida dela, Pai, restaura a força física dela, dá vigor para ela, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que ela possa, Pai, ter a sua saúde ali restabelecida por Ti, Pai. Que haja melhoras na vida da Tua serva nesses dias, Pai. Senhor, abençoa também a vida do Cláudio, que tem melhorado, graças a Deus, Senhor. Por isso, Pai, graças a Ti, Senhor, por isso. Obrigado, Senhor. Continua abençoando esse processo de recuperação da vida do nosso irmão, Pai. Continua abençoando ele, a esposa dele, os filhos dele e a família dele também, Pai. Abençoa todos aqueles que estão em tratamento, Senhor, como a irmã Edilane, que está se recuperando, Pai, a Jaci, a nossa irmã Cícera, Pai, a Andréia, Pai. Oh, Deus, e muitos outros, meu Pai, que necessitam de Ti, Pai. Abençoa, Pai, a vida dos enfermos e doentes, Pai, da nossa comunidade. Cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Uma ótima semana a todos. Muito obrigado pela atenção. Amém. Se você precisar de alguma coisa, por favor, nos procure. Se quiser conversar, compartilhar algo, queridos. E seja forte e corajoso para prosseguir, para avançar nesse tempo, para recomeçar se necessário, tudo de novo. Seja forte e corajoso, minha irmã, meu irmão, não tenha medo, porque de verdade o Senhor é contigo. Em nome de Jesus, Deus abençoe a igreja.